Senhor, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, teu povo, Pai, que quer ouvir a tua voz, quer, ó Senhor Deus, ouvir os teus ensinamentos, ó Pai, quer que a tua palavra esteja no nosso coração, não somente, Pai, na nossa mente, mas que ela faça parte, Senhor, do nosso ser, ó Senhor Deus, que ela nos transforme, Senhor Deus, que possamos, ó Senhor, tê-la como diferencial e como, Senhor Deus, luz para as nossas vidas, para o nosso caminho. Fala ao nosso coração, Pai, que a instrução da Tua palavra não fique, Senhor, inócua, Senhor, em nós, mas que o Teu Espírito Santo fale profundamente, Senhor. E que possamos, ó Pai, por meio dela, Senhor Deus, andar, por meio dela, pautar as nossas vidas, ó Pai, as nossas decisões, ó Senhor Deus, nesse mundo, na expectativa, aguardando, Senhor, o reino de Deus. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16, versos 12 e 13. Provérbios 16, verso 12 e 13. E nós estamos vendo aqui, os governos, os reis, como ministros e instrumentos de Deus na vida do seu povo e no mundo. E é muito interessante nós pararmos para pensar naquilo que a palavra de Deus está nos falando, e a partir daquilo que nós estamos ouvindo, tomarmos atitudes práticas no nosso dia a dia, para que esse governo se manifeste nas nossas vidas. Porque o que nós estamos vendo aqui é um reflexo do governo de Cristo com relação a esse mundo. Essa é a perspectiva divina. Nós acabamos de ler aqui o texto de Jeremias, quando ele diz que o Senhor o colocou para derribar e para levantar, para edificar. Nós vamos perceber que esse mundo está em juízo. Porque o profeta ali, ele fala ao povo de Deus. Deus fez um povo, separou um povo, o diferenciando, separando dos outros povos do mundo para que fosse exemplo, do poder, da graça, da misericórdia de Deus. E no meio do povo de Deus havia injustiça, havia uma direção distorcida, porque eles se desviaram do caminho do Senhor. E por causa disso, o povo de Deus estava sob juízo. Muitas vezes nós olhamos para esse recorte, essa diferenciação, e parece que Deus está agindo somente sobre o seu povo, e os outros povos estão vivendo a revelia. Não estão vivendo a revelia. Deus está controlando todas as coisas e é Senhor sobre todas as coisas e traz o seu juízo sobre esses homens também. Eles não estão vivendo a revelia, eles estão vivendo debaixo da ira de Deus, também debaixo da sua misericórdia. Por isso que não são destruídos, por isso que esse mundo não é destruído de forma cabal nesse momento, porque Deus está utilizando a sua graça. A gente sabe que a volta do reino de Deus, ela era uma expressão que um professor meu usava, iminente e impendente. Ela depende de algumas coisas e é imediata ao mesmo tempo. E nós estamos caminhando para isso. O mundo caminha para isso. E o mundo está sob juízo de Deus. E esse mundo é preservado nesse momento, até o momento da sua vida, por causa do povo de Deus. Porque falta muita gente ainda para se agregar a esse povo, completando o número dos santos que o Senhor determinou. Mas nós precisamos entender que, diferente de Israel, que tinha um governo teocrático, diferenciando dos outros povos, nós ainda estamos debaixo desse governo, que é o governo divino sobre esse mundo. E as leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor estão válidos, não somente para o povo de Deus, mas para esse mundo. Por isso que ele está em juízo. Porque quando o homem faz alguma coisa
que aquilo que ele faz está de conformidade com a vontade de Deus, ou seja, ele como rei, como governante, ele exerce um governo justo, ele exerce uma administração íntegra, ele está fazendo a vontade de Deus, pela sua misericórdia. Mas esses homens precisam se dobrar e reconhecer o senhorio de Cristo, de Deus em suas vidas. O que muitos deles não vão fazer e que vão continuar debaixo do juízo de Deus. E nós, como igreja, estamos no meio disso tudo. E o nosso propósito no meio disso tudo é ser uma luz do Evangelho nesse mundo. Para que aqueles que ainda faltam se agregar ao povo de Deus sejam incluídos, aguardando aquele dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então, quando nós falamos da postura do rei, que ali é o exemplo e a imagem do reinado de Cristo sobre esse mundo, a nossa postura diante disso, por mais que não sejamos reis ou governantes, deve ser a mesma no nosso ambiente de relação, onde essas coisas, justiça, integridade, verdade, devem fazer parte da nossa vida e das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Eu vou fazer a leitura do verso 10 até o verso 13. Nós vamos tentar desenvolver hoje o verso 12 e 13. Diz assim: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, o julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justas pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Eu quero aqui dar uma visão rápida do que nós vimos nos versos anteriores, para darmos continuidade aos versos 12 e 13. Nós vimos que os versos 10 e 11 falam da autoridade do rei para declarar vereditos, das suas decisões. E o contexto disso é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. No verso 10, precisamente, ele nos mostra o rei como representante legal de Deus e que a justiça deve ser a base de qualquer governo. Consequentemente, um rei, um governante, deve governar, administrar sabiamente e conhecer a lei de Deus. Um bom governo deve procurar, acima de tudo, estabelecer a ordem social por meio da justiça e do reto juízo, punindo transgressores e zelando para que os homens façam o bem e vivam vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Nós vimos que os governadores devem ser exemplo de conduta e vida moral, decidindo de forma justa, guiando a sociedade com sabedoria, honestidade e dignidade, que são prerrogativas cristãs, porque tem fundamento da palavra de Deus, mas que não se apresentam somente por meio da fé, porque são coisas que o homem, de uma forma geral, pode alcançar, Sabedoria, aquilo que o homem pode alcançar nesse mundo, Não estou falando da sabedoria divina, ou daquela que é expressa pela palavra de Deus, honestidade e dignidade. O verso 11 vai nos dizer que os reis devem governar por meio da justiça e retidão que o próprio Deus estabeleceu sobre este mundo. E isso se daria por meio de decisões sábias e justas de um governante, de um rei. Nós vimos lá que a palavra justiça, quando ele diz lá peso e balança justos, no julgar, a palavra justiça não está apenas relacionada às questões jurídicas, mas significava toda uma administração governamental
que proporcionaria o que é justo e bom na administração do governo em todas as relações humanas. Nós vimos que os governantes devem manter altos padrões de justiça e equidade em uma sociedade, sendo que Deus é quem estabelece esses padrões. São obra sua, como diz a palavra. E aí nos versos 12 e 13, quando nós olhamos isso, nós vemos como nós devemos abominar o que nós temos visto hoje à frente do nosso país. E não é só no executivo máximo, não. É em todas as instâncias que nós temos colocado em determinadas funções homens que desprezam o que é honestidade, integridade e aquilo que é pureza. Eu não estou falando nem no sentido cristão da palavra, mas no sentido geral, que alcança a todos os homens. Nos versos 12 e 13, nós veremos a sensibilidade moral do rei, que é um instrumento de orientação de suas decisões e vereditos. E aí a gente pode perceber claramente que uma pessoa que não tem uma moral, um comportamento correto, puro, ou seja, um homem impuro, um homem imoral, não pode assumir uma função de comando. Por quê? Porque as suas decisões vão partir da sua sensibilidade moral. Por isso que nós temos, hoje em dia, pessoas que são a favor do aborto, a favor da mudança de sexo e outras coisas mais. Porque elas são moralmente pervertidas. E uma pessoa moralmente pervertida não pode, de forma alguma, assumir nenhuma liderança. E aí nós veremos nesse verso 12 e 13, a sensibilidade moral do rei, que é instrumento de orientação das suas decisões e vereditos, fruto de um alto padrão de justiça, moral e ética. E aí nesse quarteto, ou seja, no verso 12 e 13, nós veremos o contraste dos atos perversos que o rei abomina com o discurso sincero que ele favorece. As expressões que nós vamos ver aqui, abominável e contentamento, ligam a sensibilidade moral do rei, a sensibilidade moral do Senhor nos versos 5 e 6. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor dos homens, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. E na estrutura desses versos, eles começam e terminam com essas demonstrações, essa inclinação moral, representada pelas expressões abominável e o final, ama, no verso 13. Fechando esse ciclo dessa sensibilidade moral do rei, que deve ser um reflexo da sensibilidade moral divina. O verso 12 vai dizer assim: a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. A segunda parte desse verso, porque com justiça se estabelece o trono, deixa muito claro que como um governo deve ser estabelecido. Que um governo deve ser estabelecido por meio da retidão. Nós temos aqui, como falamos lá no início da exposição do capítulo 16, um paralelismo sintético. Nós já vimos o que é um paralelismo sinonímico, um quiasmático e um sintético. O que é um paralelismo sintético? Quando a segunda parte do verso desenvolve ou completa o sentido da primeira, ou seja, porque com retidão se estabelece justiça, desenvolve e completa o sentido da primeira parte, que é a prática da impiedade, é abominável para os reis. Essa segunda parte, ela vai validar a inclinação moral dos reis de abominar a perversidade, o motivo pelo qual a prática da impiedade, ou seja, a desonestidade, a corrupção, a falta de ética, o desejo pelo enriquecimento ilícito por meio do cargo ou função governamental, são detestados por reis e governantes. E a explicação disso é porque um governo, um trono, não pode durar, ter estabilidade
permanência, dar aquilo que é desejado ou necessário, tornando-se forte quando não existe um mínimo de justiça e retidão sendo a base de um governo. Perceba nessas palavras que o rei é colocado no trono para expressar a imagem de Deus no governo entre os homens. Por isso a sensibilidade moral de Deus deve ser o reflexo de um governante. Ou seja, o rei deve ter aversão por tudo aquilo que não é justo, nem reto e muito menos bom. E isso deve ser o sentimento de todo homem piedoso. Em especial, aqueles que governam, aqueles que estão conduzindo outros. Perceba como essa sensibilidade moral, como a santidade de Deus nesses aspectos, deve ser reflexo na vida de um governo, seja ele qual for. Provérbios capítulo 11, verso 20. Veja aí. Abomináveis são para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Olha o que esse verso está dizendo. E perceba que esse tipo de sentimento não é um sentimento pura e simplesmente cristão, mas humano. Quem é que ama homens perversos? Quem é que tem prazer com a perversidade dos outros? Quem é que não gosta de justiça, integridade, retidão, de honestidade? Você acha que o mundo não gosta dessas coisas? Por mais que a sua natureza humana rejeite isso? Veja o que Provérbios 12, 22 vai dizer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Quem é o chefe ou o governante que não tenha esse mesmo sentimento? E que, independente de ser cristão ou não, não tem o seu coração inclinado para essas coisas. Provérbios 16, 5. Abominável ao Senhor é todo arrogante de coração. Quem é que gosta de gente arrogante? Quem é que gosta de gente arrogante? Por mais que sejamos muitas vezes assim. São só os cristãos que abominam essas coisas? Ou os homens desse mundo que amam essas coisas e que vivem dessa forma também não abominam essas coisas? Por isso que essas coisas são exigidas, não só porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e é o Senhor da casa, ou seja, desse mundo, mas porque isso está na base do coração do homem, da natureza humana. Como diz o apóstolo Paulo, quando os homens expressam a lei de Deus nas suas ações, eles estão mostrando que a lei de Deus está gravada nos seus corações. Isso faz parte da humanidade, porque Deus assim criou. A humanidade caída flerta e ama essas coisas por um lado, ao mesmo tempo que quando isso se volta contra eles, eles não gostam. Quando é contra os outros. Mas nós, que temos o Espírito Santo de Deus, não somos assim. Seja contra nós ou ao nosso favor, nós abominamos esse tipo de coisa. Aí, olhando essa realidade, a gente pode perguntar: como pode alguém gostar e ter em seu círculo íntimo alguém perverso de coração, mentiroso e arrogante? Como uma autoridade, um governante pode se cercar de pessoas como essas? Somente se ele for igual a eles ou tiver prazer em companhias de homens falsos.
É simples assim. E por mais que, nós entendamos, que nós estamos em um momento diferente, uma dispensação distinta, vamos dizer assim, queremos sim o reino de Deus nesse mundo, e Deus reina nesse mundo, apesar do pecado, que está subjugado a Ele, nós não podemos esperar que todos os nossos governantes demonstrem uma integridade, uma honestidade e uma retidão que a palavra de Deus exige de nós. Crentes, pessoas que foram transformadas pela graça de Deus, mas que se exige sim deles retidão, integridade e dignidade, que é concernente ao homem de forma geral. E por que isso? Porque Deus é que estabeleceu esse mundo. Porque Deus, na condição de Rei divino, estabelece os céus como o seu trono e a terra o seu domínio. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E por mais que o pecado tenha entrado como juízo de Deus, pela vontade dele, como juízo de Deus sobre o homem, porque ele pecou, e ele sofre as consequências do seu pecado, o domínio, a justiça, a retidão ainda é exigida. Eu acho que com mais intensidade do homem por causa do seu pecado. A Escritura diz lá no Salmo 103, verso 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Deus governa o mundo. As coisas não estão fora de controle. Esse suposto caos que nós pensamos viver nesse mundo é o juízo de Deus sobre os homens. E Deus espera que nós, como seu povo, como igreja, vivamos nesse caos apresentando a ordem divina. E esses homens que estão à frente do governo, saibam eles ou não, eles são representantes divinos. E por serem representantes divinos, porque é o Senhor que os coloca lá, eles têm que prestar contas diante de Deus. Aí você vai me perguntar, e reinados ilegítimos? São colocados por Deus também, como juízo, mas eles também são ilegítimos diante de Deus. Como o nosso presidente. Ele está ilegitimamente no seu cargo. E o juízo de Deus está sobre ele e sobre a nossa nação. Porque, de certa forma, ele está lá representando o que o nosso país, o que o cidadão brasileiro é na realidade. No céu está o seu domínio, ou seja, o seu trono, porque ele domina sobre tudo. E a terra é o seu domínio. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 30, diz assim: tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. O Salmo 93, verso 1, reina o Senhor, revestiu-se majestade e poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo para que não vacile. Na condição de rei divino, o seu trabalho é realizado mediante a sabedoria e o entendimento. E isso por si mesmo conduz à imutabilidade daquilo que ele fez. Por isso aquele que governa deve representar o Senhor a quem ele está submetido. Por quê? Porque o Rei Divino é o Deus quem assegura
ou recusa assegurar o reinado humano. Isso fica muito claro na palavra de Deus. É muito claro isso na palavra de Deus. Ai daquele que sobe numa posição de forma ilegítima, porque é pela permissão e pela vontade de Deus como juízo, mas ele tem diante de si a ira de Deus sobre ele. Veja o que Daniel capítulo 2, verso 20 a 22 vai dizer. A gente tem até um cântico que canta esse verso. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Veja o que Nabucodonosor diz a respeito de Deus e do seu governo sobre esse mundo, o capítulo 4 de Daniel, no verso 34 a 37. Ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, porque Daniel disse que ele seria como a besta fera do campo, e que e depois de um tempo o seu reino seria estabelecido. Como um reino é estabelecido a um homem que se mostra completamente louco, desvairado nas suas ações, como se fosse um animal? Como que ele consegue voltar a ter a glória e o poder que tinha antes na sua consciência? Ele diz isso, ele reconhece o motivo. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqueles que pensam que o Senhor está dirigindo somente o seu povo e o mundo está sendo deixado à sua própria sorte, se engana profundamente. Se engana profundamente. Porque todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. E Ele está conduzindo essas coisas. O seu povo e o mundo por caminhos distintos, mas para o mesmo lugar de chegada, para o mesmo alvo, para o final de todas as coisas. Provérbios 16, 12 nos mostra que o firmar-se no trono ou qualquer outro lugar é impossível, a menos que haja a aceitação dos padrões divinos de justiça. A repugnância dos reis e governantes para com a impiedade os identifica também com as inclinações morais personificadas pela sabedoria, lá em Provérbios capítulo 8, verso 7, quando diz: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Quando um rei age dessa forma, quando um governante age dessa forma, ou seja, ele repudia a impiedade, ele repudia aquilo que é ruim, e ele prestigia aquilo que é bom e reto, ele está demonstrando a sabedoria divina. Ele é reflexo, pela graça de Deus, pela misericórdia que age nesse mundo, conforme a vontade de Deus. E conforme as inclinações morais do próprio
Deus, como nós já vimos, né, anteriormente, como por exemplo em Provérbios 15:9, que diz: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Um rei que age dessa forma, ele está representando ali claramente a pessoa divina. Um crente, um homem que teme a Deus, como Salomão, ele deveria não só fazer isso, como isso deveria ser a sua essência. Mas os reis desse mundo, que não têm o temor de Deus, não têm isso como essência, mas no momento em que exercem justiça e retidão, eles estão representando o próprio Deus. Por isso um trono, ele só permanece se for um trono justo, porque com justiça se estabelece o trono. Hoje em dia, né, os governos desse mundo, eles são diferentes dos governos anteriores, que eram geralmente monarcas, governantes absolutos, né? E que, olhando a história, era muito fácil perceber a queda daqueles governos, uma queda daqueles impérios, e impérios que duraram, às vezes, alguns séculos, pela vontade de Deus, caíram. Por quê? Por causa do seu procedimento. Não puderam se manter. O que nós temos da história da humanidade, de governos perenes, né? Ou seja, governos que se estenderam como o Império Romano, ele caiu. E quando nós olhamos esses impérios que caíram, não só o romano, outros, né? O Império Grego, que se tornou o Greco-Romano, né? Houve uma junção, vamos dizer assim. Quando nós olhamos para a moralidade que existia no meio do povo, que era rala, um lixo, a gente consegue perceber por que esses reinos não permaneceram. Que muitas vezes começaram bem, né? O ideal republicano, romano, o ideal dos imperadores romanos, eram ideais que dignificavam o homem, mas se distorceram por causa das suas próprias distorções, e eles caíram, não permaneceram, e não poderiam permanecer. Porque nenhum governo se estabelece se não for por meio da justiça e da equidade. O que concretiza o governante e o seu domínio, bem como sua posição como lugar de poder, é a justiça e retidão procedentes de Deus. E aí você vê, na nossa realidade, a aceitação de um determinado governo. Nem todo governo tem 100% da população, mas um país se alegra ou se regozija quando você tem um governo justo. Um governo que cumpre as suas prerrogativas constitucionais ou estabelecidas pelo próprio, vamos dizer assim, por aquela própria sociedade como reflexo da justiça e integridade divina. Quando esse governo, ele minimamente faz essas coisas, ele é um governo aceito, é um governo querido. O contrário, ele é rejeitado. Ele é desrespeitado. Ele é descreditado por toda a nação. Por quê? Porque não se mostra um governo fiel às suas prerrogativas governamentais, que é trazer bem-estar e justiça ao povo. Veja o que a Escritura vai falar sobre isso, sobre essa justiça e retidão que são procedentes de Deus, que sustentam qualquer governo. Provérbios 20:28. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono.
Provérbios 25, 5. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Provérbios 29, 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Salmo 89, 14, 15. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. E Salmo 97, 1 e 2. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. O trono de Deus é eterno, porque Deus é eterno, e porque a sua justiça é eterna, o seu juízo é eterno. E porque ele firmou o mundo debaixo dessa justiça e juízo. E por causa do pecado, por causa da queda, esse juízo e essa justiça são agravantes. É como uma dor de dente que se agrava a cada hora quando você mastiga ou quando você mexe naquele local. Por causa do pecado, a justiça e o juízo de Deus são mais agravantes na nossa existência. E não é o pecado atenuante, porque estamos debaixo da ira de Deus. Porque o mundo jaz no pecado, isso se torna um atenuante. Não, isso se torna um agravante. Por causa de quem? Porque pelo motivo de que aquele que é rei e Senhor sobre todas as coisas é um Deus santo. É muito interessante nós olharmos de uma forma geral, e percebemos que essa é a base, ou supostamente seria a base de todo o reino sobre esse mundo. E quando falamos sobre todo o reino desse mundo, não estou falando de cristãos, não. Eu estou falando de reinos comuns, de pessoas comuns, de pessoas que não têm o temor de Deus. Mas esse é o princípio de toda a humanidade, porque Deus estabeleceu assim. Então, quando o homem vai contra isso, ele está indo contra a sua própria criação, ele está indo contra o próprio universo, ele está indo contra o próprio Deus, apesar do mundo estar debaixo do pecado. O egiptólogo H. Brunner lança luz sobre esse verso da segunda parte, porque com justiça se estabelece o trono, como sendo a base do trono dos faraós. Havia um formato na base do trono, um hieróglifo que representava a mais excelente justiça, ordem e harmonia divina, cujo termo correspondente no hebraico seria retidão. Existia um deus egípcio que ele tinha uma balança, e eu acho que era Anubis que segurava essa balança, e que se colocava de um lado uma pena, isso quando o homem morria, falecia, né? E o coração daquele homem no outro pé da balança. E se ficasse igual, ou seja, tivesse o mesmo peso, aquele homem era absolvido e entrava na eternidade. Mas se o coração dele pesasse mais do que uma pena, ele seria lançado na escuridão e na morte eterna. Perceba que até mesmo entre as pessoas que não conhecem a Deus, pagãos, homens completamente que têm uma visão completamente distorcida da verdadeira divindade, da pessoa de Cristo, Deus do Velho Testamento, eles têm como fundamento justiça e retidão. Na 19ª e 20ª dinastia egípcia, a base do trono era entendida como em função de sua forma, ou seja, justiça ou ordem retas. E por mais pagão ou anticristão que seja um governo,
ele dissimula uma justiça ou de fato uma justiça e retidão, e cuidado com o povo com que governa, porque essa deve ser a base da relação entre os homens, porque Deus estabeleceu assim, e nada pode mudar isso. E esses homens sabem que eles não podem se manter por muito tempo por meio da opressão e da mentira. Por isso eles dissimulam, eles fingem uma suposta justiça. Mas ao fazerem isso, eles estão trazendo juízo. Não somente sobre eles, mas sobre toda a nação. Porque qualquer que seja o reino, ele não pode se manter muito tempo, senão por meio de uma justiça e uma retidão geral. Veja o que Matthew Henry vai falar sobre isso. Ele diz assim: aqui temos o caráter de um bom rei, a que Salomão não se referiu para o seu próprio louvor, mas como instrução para os seus sucessores, seus vizinhos e os vice-reis subordinados a ele. Um bom rei não somente faz justiça, como também é uma abominação para ele agir de outra maneira. Ele detesta a ideia de agir mal e perverter a justiça. Não somente abomina a iniquidade feita pelos outros, como abomina cometer ele mesmo iniquidade, embora tendo poder, pudesse cometê-la facilmente e com segurança. O conceito, infelizmente, nosso país é o seguinte, a respeito dos políticos. Ele rouba, mas faz. Por que você vai votar no fulano? Ele rouba, mas faz. O que se dizer de pessoas que pensam desse jeito? O que se dizer de um país que tem esse tipo de pensamento? E por que isso? Porque nós não estamos sabendo influenciar a nossa geração, a nossa época. Que a igreja deixou de ser quem ela deveria ser. Não é sair daí levantando placa, né, ou fazendo parte de passeata. Não acho errado isso não, tá? Mas é muito mais do que isso. Nós, como igreja, deixamos de viver o Evangelho. É só você olhar a nossa realidade. Olhe a nossa realidade como denominação, como igreja. Pessoas que defendem pessoas como essa. Defendem pessoas como essa. Exigem de um lado, que um líder ele tem que ter um comportamento cristão, ou seja, tem que ter um comportamento de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, e por outro lado, prestigia pessoas como essas. Não dá para entender? Eu não posso exigir de um governante que ele seja um homem íntegro na visão bíblica com relação à santidade de vida. Mas eu posso exigir dele integridade, aquela integridade que é geral e que todo homem deve ter, independente da sua confissão de fé. Veja o que Matthew vai dizer mais a respeito disso. Aquele que se dedica a usar o seu poder corretamente perceberá que esta é a melhor garantia do seu governo. Tanto porque irá agradar as pessoas, deixá-las tranquilas e manter nelas o interesse, como obterá a bênção de Deus, o que será uma firme base para o trono e uma forte proteção a Ele. Eu ia desenvolver o verso 13, mas eu vou parar por aqui, porque senão eu vou passar muito do tempo. Mas eu quero refletir sobre aquilo que nós estamos falando. Em primeiro lugar, o que nós estamos vendo aqui se exige dos reis, mas é exigido de nós também.
Eu como pai, como profissional, como pastor, né? Nas minhas atribuições eu como um cristão tenho que demonstrar esse caráter de justiça e integridade que se exige de um governante. Mas olhe para a situação do nosso país, as igrejas, assim, defendendo coisas que são abomináveis. Defendendo pessoas e votando em determinadas pessoas, colocando essas pessoas ali. Pessoas que são imorais, que são inimigos declarados do Evangelho. E sendo inimigos declarados do Evangelho, eles distorcem claramente aquilo que é justiça, integridade, dignidade geral. Geral. O que se exige de qualquer pessoa numa sociedade, seja ele um cristão, seja ele um não cristão, seja ele um homem pagão que tenha vários deuses, um idólatra. E quando a gente olha e vê a situação que nós estamos vivendo, a gente olha para dentro de nós e vê que o problema é a igreja. É a igreja. A gente sabe que o pecado vai crescendo cada dia mais, como juízo de Deus sobre esse mundo, mas paralelamente a isso, a igreja também tem que avançar. E crescer como luz nesse mundo. Por quê? Porque nós também somos isso. Não estamos em funções governamentais, não somos reis, não somos governantes, mas prezamos por aquilo que é justo, aquilo que é íntegro, aquilo que é bom, de forma geral. Eu não posso exigir, até posso, mas eu não posso exigir que um determinado governante, tenha às vezes um vocabulário mais adequado, mas eu posso exigir dele respeito para com aquelas pessoas com que ele lida. É como eu ajo em sala de aula, eu tenho um monte de alunos que falam palavrão o tempo todo. Eu não vou exigir deles que eles tenham o mesmo comportamento que eu. Que tirem isso do seu vocabulário. Eu até falo isso para eles. Mas eu posso exigir deles que em sala de aula, eu não quero isso. Me respeitem e respeitem o colega de vocês. Eu posso exigir isso. Até porque a lei que rege o comportamento em sala de aula, as regras em sala de aula, me dá esse tipo de autoridade. Agora, eu não posso exigir dele e falar assim: fulaninho, não fala palavrão na rua, em lugar nenhum, nem na sua casa. Eu posso aconselhá-lo com uma linguagem feia, mas eu não posso exigir isso dele. Eu posso exigir em sala de aula. Essa é a diferença, queridos. Essa é a grande diferença que nós precisamos entender. Nós, como pessoas de uma sociedade em que colocamos pessoas lá em cima, nós devemos exigir que essas pessoas que estejam lá sejam íntegras. Se não são, não tem o nosso voto. Não tem. Veja os ministros que estão nesse governo. Todos eles envolvidos em corrupção, diretamente. O que um governo desse está dizendo? O que eu estou dizendo quando coloco um governante desse? O que o nosso país está falando? E isso está diretamente ligado ao Evangelho. Está diretamente ligado ao Evangelho. A nossa influência como crente nessa sociedade. A igreja tem deixado de cumprir o seu papel, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. E quando a gente não ocupa o espaço
outras pessoas vão ocupar esse espaço. E como é que eu ocupo esse espaço na sociedade? Exercendo de forma primorosa um comportamento cristão, uma atitude cristã, e orando para que o reino de Deus se manifeste no nosso meio. É isso que nós podemos fazer. E essa é a nossa responsabilidade. Agora, o que se exige aqui, se exige de todo homem, seja ele governante ou não. Como no presbiterato, né? Que se exige que o homem governe bem a sua casa, seja hospitaleiro, não dado ao vinho, ou seja, não seja uma pessoa que fique embriagada, né? Saiba se utilizar da bebida, né? Que não seja um homem violento. Isso só se refere aos presbíteros da igreja, aos pastores, ou é isso que todo homem deve ser? É o que todo homem deve ser. Mas aqueles que estão em liderança devem representar, ser exemplo na vida do povo de Deus dessas coisas. Como os líderes e governantes, independentes da fé que professem, deve ser um exemplo de dignidade, bondade e retidão geral para uma sociedade. Vamos orar, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e ver em tudo isso que nós temos falado a respeito da tua palavra, Pai, na pessoa de Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o Rei perfeito e aquele que aguardamos e ansiamos, ó Pai. Porque os homens deveriam, Senhor Deus, expressar essa justiça e essa integridade geral que graciosamente o Senhor dá ao homem em sua humanidade, mesmo caída. E que essas coisas, ó Pai, um bom governo deveria despertar em nós o desejo e a vontade de que o reino de Deus se manifeste, porque somente esse reino é perfeito. As nossas questões, ó Senhor Deus, da vida não são políticas, mas estão relacionadas, porque a política é a vida de um povo, é a maneira como o povo vive, a maneira como o povo se relaciona, é a maneira como a sociedade, Senhor Deus, caminha. E por isso aguardamos, não uma política perfeita no mundo por vir, mas aguardamos o reinado de Cristo que vai muito mais além da nossa expectativa e do que projetamos, melhor que seja, da vida humana. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país, ó Senhor Deus. Que nós, como cristãos, possamos, ó Senhor Deus, saber, ó Pai, escolher os nossos governantes e repudiar aqueles que minimamente não apresentam dignidade, respeito, integridade, morais, para assumir uma função governamental. E que o nosso país, em sua grande maioria, em pessoas desqualificadas completamente e que estão conduzindo e dirigindo essa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo aqui, Senhor Deus, no nosso país. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando graça e fé para vivermos em tempos como esse, de tal forma que possamos glorificar o teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.